todos, né? Muito bom estar aqui novamente, né? Aprendendo um pouco mais. E hoje o nosso Evangelho se baseia no capítulo 18, do Evangelho segundo o Espiritismo, que é muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então, tem um tópico aqui que diz assim: reconhece-se o cristão pelas suas obras, né? É o que nós vamos ver hoje. E Jesus, isso são palavras de Jesus: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Escutai essas palavras do Mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio. Abri os vossos ouvidos, pois chegou o momento de ouvir. Será suficiente trazer a libré do Senhor para ser um fiel servidor? Será bastante dizer sou cristão para seguir o Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dá bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é levada machado, é cortada e é lançada no fogo, né? É as lições de hoje. Então nós vamos pensar assim: muitos os chamados e poucos os escolhidos. Quem foi chamado? Será que é só os espíritas? Será que é só os evangélicos? Será que é só os católicos? Aí nós voltamos um pouquinho e pensamos assim: quem é Jesus? Quem foi Jesus? Por que ele veio aqui na Terra? Ele veio numa época preparada para trazer uma lição nova, aquilo que nós aprendemos como boa nova, o Evangelho de Jesus. E a base do Evangelho de Jesus é bem o Sermão da Montanha. O Evangelho segundo o Espiritismo é baseado nesse Sermão da Montanha. Então Jesus fala tudo aquilo que é regra de conduta, porque Jesus não fundou nenhuma religião, mesmo ele sendo judeu, ele nunca frequentou o templo como sacerdote, ele apenas andou e ensinou, ele escolheu os 12 apóstolos dele e continua ensinando de cidade em cidade, ele nunca parou. E ele dizia que o reino dos céus, né, era para todos. E Jesus veio ensinar o quê? Que Deus é Pai. Porque antes eles pensavam em Deus, os judeus pelo menos, e muita gente ainda hoje pensa que Deus é o Senhor dos exércitos, que Deus castiga, que Deus é um Pai imponente, né? Rigoroso, e não é nada disso. Jesus veio mostrar que Deus é um Pai de amor, que ama todos os seus filhos, e nós somos filhos de Deus. Vocês sabem por quê? Porque nós temos uma chama divina em nós, que nós chamamos de Espírito, princípio inteligente, que é uma parte vinda de Deus. É uma pequena chama saída diretamente de Deus. Então, cada um de nós tem esse princípio inteligente que depois, pelas encarnações, vai desenvolvendo. E isso é a parte divina que nós temos. Então, todos nós somos filhos de Deus. Então, quem foi chamado aqui? Toda a humanidade. Toda a humanidade foi chamada para uma oportunidade de reencarnação. Não é só os espíritas, não. São os evangélicos, os católicos, os judeus, qualquer um que está nessa terra, está porque Deus permitiu que viesse aqui e crescesse como espírito, porque nós fomos criados
simples e ignorantes. Por que simples e ignorantes? Porque nós éramos simples e ignorávamos tudo, não ignorante no sentido que a gente pensa da palavra, mas ignorando tudo, com oportunidade para aprender. Assim como a criança, quando ela é pequena, ela vai aprendendo devagar, até adulto, quando ela se torna adulto, que ela já aprendeu tudo que ela tinha para viver, o espírito também. Só que o espírito não é numa encarnação, são em várias encarnações. E essas encarnações, essas vidas que nós temos, foi permitida por Deus para que a gente aprendesse. Então, hoje, na situação que nós estivermos, como encarnados, no nosso lar, na nossa família, com os nossos parentes, é o melhor lugar que nós temos até hoje. Vidas passadas não é importante, é importante o que nós estamos fazendo hoje da nossa vida, para que amanhã nós temos uma oportunidade de reencarnação melhor. É como a criança que estuda todo o ano letivo e no fim do ano é promovido para uma série melhor. Nós também, no fim da nossa reencarnação, nós vamos ser promovidos para uma situação melhor, uma situação de aprendizado maior, porque o ensinamento é de acordo com o nosso crescimento espiritual. Nós fazemos de nós o que nós somos, o êxito é nosso, o mérito é nosso. Tudo o que nós fazemos é muito importante, porque nós fazemos por nós. E aí nós pensamos assim, bom, então muitos os chamados, poucos escolhidos, não é? Porque se colocou o dedo, você é escolhido, você não. É que muitos levam a vida a sério, e nós temos a grande maioria da humanidade leva a vida a sério, trabalha, estuda, procura realmente crescer como espírito que é, independente da crença religiosa dele, ele tem dentro dele aquela vontade de crescer, de realmente ser importante. Então, os escolhidos são esses que se escolheram. Deus não escolhe ninguém, assim como Ele não castiga ninguém. Ele apenas dá oportunidade novamente para aquele que se equivocou, que não fez aquilo certo, refazer. E quando ele refaz, ele aprende. É a oportunidade de aprender. Então, quando nós reencarnamos, nós ganhamos uma chance de vida, uma chance de aprendizado. Então, nós temos uma oportunidade de ouro. E aqui, então, Jesus diz assim, reconhece-se o cristão pelas suas obras. Jesus falou também que a cada um seria dado segundo as suas obras. Que obras são essas? Será que eu vou ter que sair fazendo? As pessoas pensam muito isso. Fazendo a caridade? Ou vou ter que fazer isso ou aquilo? Mas essas obras são as que nós fazemos dentro de nós. O que nós fazemos por nós, para crescimento nosso. Porque quando Jesus disse, amará o teu próximo como a ti mesmo, se eu não me amar, eu não vou trabalhar por mim. Eu não vou fazer aquilo que eu preciso fazer o certo para mim poder crescer perante Deus. E Deus nos conhece. Deus conhece o nosso íntimo. Por quê? Porque Ele está dentro de nós. Não sei se alguém já ouviu aquela música do Roberto Carlos, que ele diz que Deus está em toda parte, está dentro de nós, porque Ele está, porque essa chama divina que eu sou é partícula divina, eu sou filha de Deus. E cada um de vocês, se não tá dando para ouvir, é que eu estou falando de lá, ela está sumindo lá. Assim, isso. Eu vou tentar fazer assim, desculpas. A tia tem uma vozinha meio fraca. Então, cada um tem essa oportunidade, cada um tem esse valor perante Deus, valor de filhos de Deus. E Jesus diz que nem todo aquele que fala Senhor, Senhor entrará no reino dos céus.
Aí nós pensamos, mas o que é isso? Será que ele era contra a religião? Não, ele é contra a falsidade, porque muitas vezes as pessoas acham que enganam a Deus. Elas não são aquilo que elas são, mas falam muito em Deus. E as obras dela pesam, porque aquilo que ela vive, aquilo que ela ensina, aquilo que ela aprende é muito importante. Então, é muito importante a gente lembrar que pelas suas obras reconhece-se o cristão. Pela sua melhora espiritual é que nós vamos ser conhecidos como cristãos, porque cristãos vai ser toda a humanidade. Muitos espíritos têm que reencarnar como muçulmano, porque precisa daquela lição de moral de vida deles, outros na Igreja Católica, mas com a fé, porque Deus olha sempre dentro de cada um. O que vale é o que nós somos individualmente, não importa o que nós falamos ou o que nós deixamos as pessoas perceber, mas importa que nós saibamos o que nós somos. E esse saber o que nós somos não deve desanimar, porque nós ainda temos muitas dificuldades, né? Quantas vezes nós pensamos assim, puxa vida, de novo, né? Eu errei. Mas o Evangelho diz que se a gente errar 9 vezes de 10 e acertar uma, nós já estamos na evolução. Isso são lições do Evangelho aqui. Então, não importa quanto nós errarmos, importa que a gente realmente pense naquilo que nós fizemos e nos modifiquemos para melhor, porque isso vai trazer uma calma, uma felicidade para o espírito. E o espírito, então, vai crescendo perante Deus. Então, não adianta querer enganar a Deus com louvores falsos, com tanto falar. Claro que nós falamos em Deus, né? Eu adoro falar com a pessoa, vai com Deus, porque eu penso assim, puxa vida, né? Que Deus a abençoe, né? Isso não é ter o nome de Deus em vão, mas não achar que Deus tem obrigação de cuidar das nossas coisas porque nós queremos assim. Isso não é fé, isso é acomodação. Nós temos que lutar por tudo que nós quisermos, com fé em Deus, sim, mas a fé com obras, a fé com ação, porque oração quer dizer orar e agir, não é? Então, quando eu oro e peço ajuda, eu ajo também, eu me modifico, eu procuro realmente fazer o certo. Por quê? Porque o mérito vai ser meu, porque nós encarnamos sozinhos, né? Nascemos lá nos seus gêmeos, mas assim mesmo nasce um de cada vez, e desencarnamos sozinhos. Desencarnamos, quer dizer, morremos, vamos para lá sozinhos, né? E levamos o que nós levamos daqui? Tudo aquilo que nós trabalhamos em nós, toda a obra que nós fizemos dentro de nós para crescimento espiritual. Nós vemos assim, eu conheço várias pessoas muito boas, né? Pessoas que não são religiosas, mas que no ato dela, na vivência dela, você percebe que ela é boa. E eu penso assim, que bom que ela já conseguiu, ela consegue ser boa, né? Não importa o que ela está pensando, não importa quem seja a pessoa, isso é importante, isso é um trabalho que deve ser um trabalho nosso, porque Jesus no Evangelho realmente, ele ensinou isso, ele disse que nós teríamos que ter o coração manso como uma ovelha, não é? Mais prudente como uma serpente. Interessante, né? Porque nós devemos ser mansos, fazer tudo certo, mas também devemos ser prudentes, não perder o nosso caminho, não perder a nossa oportunidade de crescimento, porque é assim que nós vamos chegar até onde Jesus está esperando por nós, não é? Nós vamos crescer espiritualmente, né? E vamos encontrar
os nossos amigos espirituais que estão aqui do lado de lá, esperando muitas vezes que a gente chegue lá para nos abraçar, para lembrar que nós vencemos, né? Nós estamos aqui hoje numa casa espírita. E por que a casa espírita? Porque se tem cristãos, se tem tantas religiões, o que é o espiritismo para nós? Vocês já pensaram? O que vem a ser o espiritismo na nossa vida? Por que nós somos espíritas? Alguém já pensou? Será que, como diz aqui, tem gente que acha que... Tem muita gente que acha que é coisa do demônio, né? Como se Deus tivesse feito um demônio só para tentar a gente. Já não chega às tentações das fraquezas nossas, ainda tinha mais um demônio para fazer isso, mas não é, não. O que acontece? Nós somos espíritas porque acreditamos na imortalidade da alma. E todos nós, todos os católicos, evangélicos acreditam, né, na imortalidade da alma. Porque os católicos acham que vão para o céu, não é? Os evangélicos também, quer dizer, vão continuar vivos depois que morrerem. E nós espíritas sabemos também que a vida continua. Então, o que acontece? Nós temos, dentro da doutrina espírita, nós aprendemos com Jesus que existe um Consolador prometido. E o que é esse Consolador? Ele nos dá essa comunicação que nós temos com os espíritos, que vem e nos mostra que a vida continua, que a vida lá continua como aqui na Terra, que os nossos entes queridos que foram na nossa frente continuam nos amando, continuam ainda esperando por nós. Isso é uma consolação. Isso é realmente um consolador na nossa vida, porque nós não temos mais medo da morte que se acaba ou se separa. A diferença nossa na doutrina é essa, é a comunicabilidade dos espíritos. Nós temos, assim, essa comunicação que não é alheio ou aleatório, ou sem regras nenhuma. Nós temos oportunidades. E quantas vezes alguém aqui falando para vocês, falando do Evangelho, um amigo espiritual vem e ajuda, fala realmente o que alguém precisa, porque conhece. Na nossa Câmara de Passe, quantos irmãos trabalhadores nossos, lá não tem só os encarnados, tem os desencarnados também, que estão lá esperando para ajudar, para auxiliar. Naquela caixa de pedidos, vão na nossa casa, nós colocamos o nosso endereço lá e eles vão lá saber o que está acontecendo, ajudando. Então, a doutrina espírita está justamente nisso, essa comunicação que nós temos com os espíritos. É claro que são os espíritos que também aceitam, né? Então, trabalham junto conosco dentro da casa espírita. E aí vem esses ensinamentos que nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, que justamente não é um evangelho diferente, porque é realmente o evangelho que Jesus ensinou, mas é o evangelho que mostra que todos nós somos filhos de Deus, que Jesus é o pastor de toda a humanidade. Ele está presente na casa de cada um que o chama, na casa de cada um que ora para ele. Por isso nós oramos a Jesus. Muitas vezes as pessoas pensam, para quem que eu vou pedir? Os espíritas pensam, acho que eu vou pedir para o Bezerra de Menezes, é tão conhecido, né? Ou então eu vou pedir para fulano. Peça para Jesus, porque Jesus é o amigo incondicional que ouve todas as nossas preces, que disse que estaria conosco até a consumação do século, e Ele vai mandar exatamente aquele que nós precisamos para nos ajudar. Então, nós temos que procurar essa comunhão com Jesus,
procurar amar esse mestre querido, que tem tanta mansuetude, que tem tanta bondade, que está sempre presente na nossa vida. Toda vez que nós chamamos, né, ele está presente. Nós, os espíritas, temos uma visita de Jesus toda semana, não é? Nosso Evangelho no Lar, que foi, eu não sei se todos aqui fazem, mas é muito importante, porque é um dia da semana que nós tiramos num horário específico, toda semana, naquele horário, nós pedimos a Jesus que venha no nosso lar e fazemos então a leitura do Evangelho, uma prece. Temos amigos espirituais que vêm, então recebemos esse amigo que é Jesus e ele disse que estaria conosco, porque Jesus falou que onde 2 ou mais pessoas se reunirem no meu nome, lá eu estarei. Isso é promessa dele. Então não pensa que ele está lá longe, porque ele está muito longe, não. Ele está perto de nós, porque ele diz que nós somos a herança dele, não é? Deus confiou a Jesus essa humanidade e ele disse que ele não iria embora enquanto ele não resgatasse a última das ovelhas dele. Então, toda essa humanidade só vai sair daqui quando todos estiverem realmente encontrado o caminho e Jesus puder arrebanhá-los todos. Então, a ideia que eu queria deixar hoje é isso. Jesus é o nosso amigo incondicional, é o amigo querido que nós podemos orar para ele de manhã, mestre, mais um dia, ou à noite, né? Me abençoa, me ajuda, me dá força para mim vencer a mim mesmo, porque o que nós precisamos mesmo é vencer a nós mesmos para sermos felizes, não é para sermos, vou ser religioso, não, para sermos felizes, porque quando nós entendemos o Evangelho de Jesus, nós somos felizes e vamos crescer espiritualmente. Então, vamos trazer realmente esse mestre tão querido dentro do nosso coração e também lembrar que Deus é Pai, que Ele ouve sempre as nossas preces. Lembre-se de Deus, pensem nele como um Pai amoroso que está sempre pronto a nos ajudar. Não ajudar para que a gente deixe de fazer a nossa parte, porque Deus não faz a nossa parte, assim como a mãe não faz a lição do filho quando ele vem da escola, manda ele fazer a lição, não é assim que a gente manda? Porque ele precisa aprender. Então Deus também deixa nós fazermos a nossa lição, mas Ele nos ajuda, nos dá o caminho para que a gente acerte. E que Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso Mestre tão querido, nos abençoe e nos envolva na sua paz. Que assim seja. Graças a Deus.